O povo padece por falta de sabedoria e conhecimento. Existe um ditado brasileiro que diz que o peixe morre pela boca, não é isso? O que mais você vê nas redes sociais são religiosos crentes falando mal da maçonaria. Crente linguarudo que não conhece a história da religião que ele segue, por isso que ele fala mal da maçonaria. É um crente linguarudo sem conhecimento nenhum. Vamos aprender mais um pouco sobre maçonaria? Anota aí, crente linguarudo, essa aula de história gratuitamente para você aprender, conhecer mais sobre a história da religião que você faz parte. Anota aí, crente linguarudo, aprenda. Século XVI. Martim Lutero inicia uma reforma protestante. Durante o século XVI, o monge alemão Martim Lutero inicia sua revolução dentro do que era chamado cristianismo na época de Martim Lutero. Martim Lutero, ele rompe com ortodoxia da época. Sendo Martim Lutero rompe com a opressão religiosa e distorcida que havia na época, com os dogmas da Igreja Católica. Isso rende para Martim Lutero muita perseguição religiosa e muitos ataques dos cristãos da época, no caso dos católicos. Agora vem a parte boa. Crente linguarudo, aprende o que a maçonaria fez para você, para as igrejas. Aprende, crente linguarudo, e para de falar mal da maçonaria. Quem ajudou a Martim Lutero fazer a reforma que ele fez foi a maçonaria. Você sabe disso, crente linguarudo? Não, porque você não estuda, você não busca conhecimento. No meio da perseguição que Martim Lutero estava passando, foi a maçonaria que apoiou e ajudou a Martim Lutero fazer a reforma. O pastor da sua igreja, crente linguarudo, que fica falando mal da maçonaria, vou repetir, crente linguarudo, o pastor da sua igreja nunca te ensinou isso. Sabe por quê? Porque o pastor da sua igreja simplesmente não conhece também a história da própria religião que ele faz parte, é membro. Por o seu pastor crente linguarudo ser um analfabeto no conhecimento, você se tornou um analfabeto, crente linguarudo, no conhecimento, porque o seu pastor não teve qualificação nenhuma para te ensinar a história da sua religião, ok? Mas estou aqui para te ensinar. Foi a maçonaria, apoiando Martim Lutero, que escudou, protegeu os primeiros aí protestantes no Brasil e no mundo. Vou te explicar mais um pouco sobre a história, já que você não conhece. No Brasil, no começo do descobrimento, quando a Igreja Católica pisou no Brasil e fundou a sua primeira igreja, a Igreja Católica se brindou e não deixava, naquela época, nem outro tipo de religião se estabelecer no Brasil. Que hoje existem igrejas cristãs no Brasil, igrejas evangélicas, foi porque a maçonaria se bateu de frente com a Igreja Católica. Aprenda isso. A Igreja Católica foi responsável pela execução de Jacques de Molay, que era um maçom, e também aí um líder dos templários, lá no século XIV. Aprenda, crente linguarudo. A Igreja Católica, na época, dizia: você só vai a Deus, você só alcança a Deus através da Igreja Católica e do Papa. Você sabia disso, crente linguarudo? Vou repetir. A Igreja Católica, na época, dizia: você só vai a Deus através do representante escolhido por Deus, o Papa. Sendo a Igreja Católica, dizia: você só vai alcançar o caminho, a salvação, através do Papa e da Igreja Católica.
Era isso que a Igreja Católica da época espalhava. E a Igreja Católica, na época, oprimia outros tipos de religiões. Ela não deixava outros tipos de religiões se expandir, se espalhar sobre a terra. Martim Lutero olhou para a Igreja Católica e para o seu Papa e disse: isso está tudo errado, não é bem assim a história. Martim Lutero olhou para a Igreja Católica e o Papa e disse: todo mundo vai sim a Deus através de uma boa conduta, através do amor ao próximo, através da caridade, através do caminho espiritual e individual. Cada um tem a tua fé e cada um que busca a Deus com a sua razão alcança sim a Deus, indiferente de Igreja Católica e seus papas. Martim Lutero disse mais e deixou claro que qualquer pessoa que tem fé alcança a Deus, estando ou não dentro de qualquer instituição religiosa, correto? Esse é o começo da igreja evangélica. Você sabia disso, crente linguarudo? Lógico que não, porque você não tem conhecimento nenhum. E por isso que você fica aí metendo o pau na maçonaria. Você deveria fazer ao contrário, agradecer à maçonaria por ter lutado pela tua religião, pela tua fé. Hoje existem igrejas no Brasil porque a maçonaria se bateu de frente com a Igreja Católica. E no começo da fundação das igrejas cristãs evangélicas no Brasil, a maçonaria apoiou e ajudou a todas. Aprenda isso. Trip, abraço fraterno.